Olá! Antes de iniciar o programa de hoje, eu tenho um recado importante. No dia 25 de outubro, a Brasil Paralelo irá lançar uma nova série original. A Sétima Arte irá mostrar o impacto e a importância do cinema nos dias de hoje. O primeiro episódio da série vai ao ar aqui no nosso canal do YouTube. E para receber todas as informações da nossa nova produção, procure o link da Sétima Arte aqui na descrição do vídeo e faça o seu cadastro. Devido à semana de lançamento, a nossa programação diária vai dar uma pausa e volta no dia 1º de novembro. Nós contamos com você e esperamos que goste do programa de hoje. Bem-vindos a mais um episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou o Henrique Zingano. Eu sou o Felipe Benck. E a dinâmica desse programa é o seguinte, pessoal. Eu explico aqui pro meu colega de mesa um caso e no final nós debatemos as teorias do que pode ter acontecido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e você que é membro da Brasil Paralelo, baixe nosso aplicativo para ficar por dentro dos próximos lançamentos. O caso de hoje é um caso famoso que as pessoas vão conhecer, que é o caso do triplex do Lula. Não era do Lula. Mas não a compra do triplex em si. Ah, não? E sim mortes relacionadas ao triplex, que aconteceram antes das prisões. Aí sim. Essa eu não sabia, né? Não, eu achei que nós ia falar do triplex em si, da compra e tudo mais. O nosso diretor também não conhecia esse caso, ele ficou bem surpreso. E acho que vocês vão gostar também, pessoal. Então vamos começar essa história aqui, pessoal. Em março de 2014... Peraí. Março de 2014. A Polícia Federal iniciava mais uma manhã de operações para investigar crimes financeiros. Apreensões de computadores e documentos e mandados de prisão eram constantes nos noticiários da época. Os investigados da vez eram doleiros e empresários. Entre os alvos da operação estava Alberto Youssef, que já na década de 90 ficou famoso por seu envolvimento em outro esquema de corrupção, o Banestado. A CPI do narcotráfico relacionou Youssef com Fernandinho Beiramar, que transferiu dinheiro do tráfico para o exterior. Youssef teria feito o mesmo serviço para o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e está citado em 29 processos do caso Banestado, um mega escândalo de corrupção no Banco Estadual do Paraná. As investigações dos crimes de Youssef acabaram levando o Ministério Público a descobrir o maior esquema de corrupção na história do país. Estavam envolvidos a maior estatal brasileira, grandes empreiteiras e políticos do mais alto escalão de Brasília. Brasileiro de origem árabe, 36 anos, Alberto Youssef é especialista em lavar dinheiro sujo, segundo a polícia. Dinheiro sujo é, em geral, proveniente da corrupção e do tráfico de drogas. Todos os meses, entre 1996 e 2001, o então deputado federal Aécio Neves, do PSDB, dividia de 100 a 120 mil dólares desviados da estatal Furnas com o deputado José Janene, do Partido Progressista, já falecido. A denúncia foi feita pelo doleiro Alberto Youssef dentro do acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato, disse em depoimento à Polícia Federal que pagou 3 milhões de reais ao chefe da Casa Civil do Maranhão, João Abreu, em 2013. Eles sabiam de tudo. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na Petrobras. Em uma competição de licitações, em troca de ajuda na liberação de projetos, as empreiteiras pagavam propina para executivos da Petrobras, funcionários públicos
e políticos de diversos partidos. Suborno era a regra do jogo para fazer negócios com a Petrobras. O cartel durou pelo menos 10 anos. Ao todo, a Polícia Federal calcula que o esquema de desvios de recursos causou prejuízo de 42 bilhões. Caralho, 42 bi. Eu nem sei como escrever 42 bilhões. Tem uma tática para contar dinheiro que é imaginar montes de mil, né? Então são 40 mil bolos de mil. Caralho. Exatamente. Puta. A gente pareceu muito burro durante esses comentários, mas enfim. Youssef tinha contatos importantes entre a elite. Mais que um simples doleiro, o empresário era a peça importante do tabuleiro. Fazia ligações, entregava maletas de dinheiro e organizava a criação de empresas de fachada. Ao ser preso, propôs um acordo de delação premiada, prometendo derrubar a República com as informações que tinha. Não sei se tu lembra nessa época que a imprensa falava da delação do fim do mundo, né? Que era justamente essa delação do Youssef, né? Que iria entregar, enfim, PT, Lula, Dilma, etc, né? Eles sempre vão entregar. E esse cara virou uma arma nas mãos da Polícia Federal, né? Diz aqui que dos 122 anos de prisão que ele tinha pego, foi reduzido para 3 apenas. Entregou pouca gente, né? Então, né, o cara era realmente muito importante para a Polícia Federal. E as delações que ele fazia aceleravam muito as investigações, Sim. né? Porque, enfim. Eu tenho curiosidade de saber como é que os caras negociam isso. Tipo assim, eu tenho aqui tais pessoas para entregar, qual é a minha pena? Ainda tá pouco. Pois é, porque tu tá admitindo culpa, né? Tipo assim, tu já sabe que tu vai se ferrar um tempo, mas aí, tipo, o cara começa, não, então eu te libero, vai ficar só 10 anos. Não, 10 anos é... Mas esse nem é o problema para mim, cara. O problema é tu ser uma pessoa agora totalmente visível e caçada, né, por isso. Sim. Imagina quantas pessoas não vão querer te matar. Mas com certeza essas delações causavam noites mal dormidas. Certamente. Fevereiro de 2015. A Polícia Federal chegava ao nome de João Vacari Neto, ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop, criada pelo Sindicato dos Bancários, sob o comando do próprio PT em 1996. Além de bancário, Vacari era sindicalista e foi secretário de Finanças e Planejamento do PT durante o governo Lula. Sob sua gestão, a Bancop é acusada de lesar mais de 4 mil colaboradores e acumular uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Eu li uma matéria sobre isso aqui, eles faziam as casas, construíam, né, com as empreiteiras e tal, faziam as casas, que era um banco habitacional, né, então cooperativa habitacional, faziam casas, né. Aí, obviamente, não entregavam a casa dos caras, superfaturavam tudo. Não, fazia a casa e não entregava? Isso. E aí fazia o que com a casa? Vendia? Não entregava, de fato, não entregava nada. Nem fazia a casa. Ah, tá. Só pegava a grana e... Que mão de obra, né? Fazia a casa pra não entregar pros outros. Pois é. Ou meio que começava e não terminava, sabe? Entendi. Em 2009, um triplex localizado no Guarujá, região litorânea de São Paulo, recebia atenção especial da cooperativa, sendo entregue antes dos demais apartamentos do edifício. A responsável pela construção do prédio era a UAS, justamente uma das empreiteiras envolvidas no cartel da Petrobras. O fato chamou a atenção dos procuradores. 20 de abril de 2017. Em Curitiba, o depoimento do empresário Léo Pinheiro muda o destino do ex-presidente Lula na Lava Jato. O sócio da construtora OAS diz ao juiz Sérgio Moro que Lula era o verdadeiro dono de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. Léo Pinheiro, que também era réu no processo, disse que o ex-presidente pediu para destruir provas de pagamentos de propina ao PT. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina no valor de quase 4 milhões de reais em troca de vantagens indevidas para a empreiteira em contratos da Petrobras. No dia 10 de maio, foi a vez do ex-presidente depor pela primeira vez ao juiz Moro.
Lula afirmou que nunca teve a intenção de adquirir o imóvel e que as decisões foram de Dona Marisa, morta em fevereiro daquele ano. Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. 63 dias depois, Moro condena o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira condenação de um ex-presidente na história do país. Mais tarde, as investigações concluíram que as obras eram feitas com dinheiro da conta corrente de propinas que o PT mantinha com a OAS. A OAS era uma das maiores financiadoras de campanhas políticas no país. Só em 2014, o grupo doou legalmente 80 milhões de reais a diferentes partidos. Então, cara, ele foi preso pelos esses recebimento de vantagem indevida no valor do apartamento do triplex, ou seja, ele ganhou de presente, né, o apartamento, que era com dinheiro, inclusive, pago uma conta corrente que o PT tinha com a AS, né, de propina. Quem nunca ganhou um presente, né? Ah, normal. Mas, cara, não é isso que a gente veio investigar hoje. Não. Não é isso. É uma coisa muito pior do que um simples roubo ou uma não declaração de bens. Ou um presente de um apartamento. Isso. Antes de ser o objeto da prisão de Lula, o triplex do Guarujá já esteve envolvido em outra investigação. As mortes de 3 diretores da Bancop: Alessandro Robson Bernardino, Marcelo Rinaldo e o então presidente da cooperativa, Luiz Eduardo Malheiro. Os dirigentes foram vítimas fatais de um acidente de carro ocorrido em 2004 em Petrolina, interior de Pernambuco. Quando trafegava pela BR-428, na altura do quilômetro 163 da localidade Serra da Santa, um Chevrolet Corsa bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz. O automóvel alugado era dirigido por Marcelo, que teve morte instantânea. Alessandro e Luiz sofreram ferimentos graves e foram socorridos para o hospital Dom Malan, onde faleceram poucas horas depois. Os empresários retornavam de uma visita à Feira Nacional da Agricultura Irrigada e dirigiam-se a uma fazenda próxima da região. O caminhão viajava em sentido contrário e era ocupado por 3 pessoas, não tendo nenhuma delas sofrido qualquer ferimento. Segundo a polícia, eram comerciantes que se dirigiam a Petrolina para comprar frutas. Bom, aí, pessoal, a teoria 1 que a gente tem sobre a morte desses 3 ex-diretores da Bancop é que foi realmente um acidente, né? Então, conforme testemunhas informaram que o Corsa teria saído da estrada que ele estava. Sim. Invadindo a pista contrária que estava vindo o caminhão, né? Ele, inclusive, teve testemunhas que disseram que ele dormiu no volante. O motorista do Corsa. O motorista do Corsa. Mas, cara, na política, a gente sabe que nada é tão simples, né? Uma vez que a morte desse cara, desses 3 diretores da Bancop, causou um certo sossego, né, para alguns, né? Trouxe benefícios e até sossego para alguns. A gente não pode aqui de elucidar que talvez os 3 tenham sido mortos, na verdade, né? Pode ser. Quando envolve política, tudo é possível. Ainda mais se for o PT. Bom. A Bancop, a responsável pela construção do prédio do triplex no Guarujá, também funcionava como grande financiadora das campanhas petistas. A transferência para o partido, segundo a investigação, era feita por meio da prestação de serviços pagos em dinheiro vivo. Tem pagamento da Bancop para Centro Espírita, para Pesque e Pague e empresas de fachada. Não tem a menor dúvida de que tudo isso é desvio, afirma a Folha o promotor José Carlos Blatt.
O Ministério Público de São Paulo investiga suposto desvio de dinheiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo para o Caixa de Campanhas Eleitorais do PT. Detalhes da investigação foram publicados na reportagem de capa da revista Veja desta semana. As irregularidades denunciadas pela revista têm origem numa quebra de sigilo da Bancop. Pelo esquema mostrado pela revista, a cooperativa recebia notas frias de empresas e pagava os serviços que não eram prestados com cheques nominais. As empresas descontavam os cheques no caixa do banco e entregavam o dinheiro para dirigentes da Bancop. Um deles, João Vacari Neto, na época também presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e hoje tesoureiro do PT. Constatamos que pelo menos uns 30 milhões de reais foram sacados na boca do caixa pela Bancop. Há evidências fortíssimas de que o dinheiro foi desviado para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores a partir de 2002. Então, o cara que morreu, o então presidente da Bancop, era ele que recebia o dinheiro do próprio irmão, que era, né, esse técnico em edificações aí. Então, eles faziam um superfaturamento, o resto davam para esse cara, pro malheiro esse, que dava pro irmão dele, presidente da Bancop, que descontava e entregava o dinheiro pro PT. Eles faziam de conta que ia construir uma casa, pegava o dinheiro e financiava o PT. Isso. Simples assim. Isso. Campanha, né? Sim. Acho que vale a pena, a gente já falou isso em outros episódios, eu acredito, mas lembrando que esse dinheiro de corrupção, ele não era para as pessoas, ele era pro partido. Sim. Por isso que ele é tão perigoso, né? O momento que você tem a máquina pública em suas mãos e usa ela própria para se manter no poder, isso é muito mais grave que roubar para comprar bolsa para mulher, por exemplo. Sim. Sapato, entendeu? Por isso que, né, vale destacar sempre que essa corrupção ela é muito mais Sim, grave, porque daí eles começam a ter acesso a outras coisas para conseguir mais e mais dinheiro e continuar no poder. Exato. E foi justamente com Lula que 3 executivos da Bancop se encontraram no dia de suas mortes. Os empresários voltavam da Feira Nacional da Agricultura Irrigada, onde, além de participar do evento, tiveram um encontro com Lula. O motivo da reunião seria cobrar o valor referente a uma quantia desviada do banco para a campanha presidencial de 2002. O calote refletiu nas finanças da Bancop, que teve que interromper suas obras. Foi nesse contexto que os 3 executivos morreram em um acidente de trânsito em 12 de novembro de 2004. Hélio Malheiro disse em depoimento que o acidente era, na verdade, uma queima de arquivo. Segundo ele, o corpo de seu irmão e dos outros 2 diretores foram levados a São Paulo de avião, acondicionados em urnas lacradas, sem ao menos passar pela perícia do IML. Ainda no seu depoimento, Hélio Malheiro diz que seu irmão se via pressionado a ceder às pressões políticas e muitas vezes se viu obrigado a entregar valores grandes para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando os recursos que eram destinados à construção de unidades habitacionais. Então, cara, essa segunda teoria aqui do que pode ter causado a morte dos 3 ex-diretores da Bancop é que o Lula, ao ser cobrado por eles, né, nessa ocasião, quis, então, eliminar os caras para não ter que ou pagar, ou os caras, de repente, o Lula disse que não ia pagar e os caras iam... Sim, não ficar sofrendo uma pressão, seja para pagar ou para... Sim, a gente não sabe o teor da ameaça, né? Se tu não pagar, a gente vai, né, na justiça, vai falar tudo. Ou vamos largar os podres. Exato, então, e era bem no começo do primeiro mandato dele, né? Sim. Então eles tinham que manter isso aí, não podiam, né, vacilar. Sim, deixar mas um cara desses. Aí o Lula fez o quê? Ligou pro cara do caminhão, é um Corsa, aí a gente pode... Assim que tu vê ele... Por pura especulação, a gente pode pensar aqui, né? O que aconteceu lá? Diz que o Corsa saiu de uma rua, invadiu a outra pista contrária, né? Pode ter sido muito rápido, um outro carro empurrou eles. Pode, faz sentido. E testemunhas talvez não teriam visto isso, né? O carro lá para do lado e dá um toquezinho. Sim. Sabe que, né, o carro dá um toquezinho, ele só vai, sim, né? Sim. Ainda mais uma rodovia federal onde está numa velocidade... Exato. A gente pode pensar num possível envenenamento. Acho mais difícil, talvez, né? Porque as autópsias teriam apontado isso, né? Acho que tá um pouco provável. Mas se bem que o cara falou aqui que os caixões estavam lacrados, que foram direto sem perícia do ML, não sei o quê. Talvez não teve autópsia. Então, a gente não tem muita evidência, né, do como, né, o Lula teria feito arranjado o assassinato dos 3. Sim.
Mas temos uma situação bem complexa aqui, né? De chantagem, coisas que a gente sabe que aconteceu segundo os próprios envolvidos aqui, né? O Lula teria o poder como presidente do Brasil, talvez, de dizer pros caras, não faz autógrafo, não faz nada, bota os caras e manda. Pois é. Mas meio... Difícil, né? Por mais que eu goste da teoria, meio... Putz. Sim. O que torna a história ainda mais nebulosa é que outro beneficiário direto da morte de Luiz Malheiro foi Freud Godoy. Conhecido como o faz-tudo do ex-presidente Lula, Godoy foi guarda-costas do petista por 20 anos e também seu assessor especial. Tamanha lealdade o fez herdar o apartamento de Luiz Malheiro no edifício Solares, o 133, apenas 2 pavimentos abaixo do triplex de Lula. Durante a investigação do caso Triplex, em março de 2016, na Operação Aletheia, a Polícia Federal apreendeu documentos na Bancop e na OAS nos quais constam que o apartamento de Luiz Malheiro foi passado para o nome de Freud Godoy após sua morte. A escritura da unidade 133 do Solares está registrada no cartório de registro de imóveis do Guarujá, em nome de Freud Godoy e de sua esposa, casados em comunhão de bens. Inicialmente, Malheiro ficaria com o apartamento 143, vizinho do 141, em nome originalmente de Dona Maria Letícia da Silva, falecida esposa de Lula. Depois que a OAS assumiu as obras do Solares em 2009, a família Lula da Silva foi brindada com o triplex 164. O 141 acabou vendido pela OAS. O 133 ficou com Freud Godoy. Freud Godoy e outros 12 petistas já eram alvo de investigação por serem beneficiários de imóveis da Bancop cujas obras foram concluídas pela OAS como contrapartida a negócios obtidos pela empreiteira na Petrobras. Além do apartamento, o ex-segurança particular de Lula ganhou 1,5 milhão de reais da Bancop por ter feito a segurança armada de obras da cooperativa. 1,5 milhão por ter feito a segurança. Tá louco, nunca foi tão caro. Caro essa segurança, né? Nós estamos no lugar errado. Nós podíamos ser segurança. Pois é. Ganhar grana pra caramba. Foda, né, cara? Não fecha. 1,5 milhão é segurança, sei lá. Eu fico imaginando essas coisas aqui, isso aqui tudo é notícia, tá? Eu não sim. tô inventando Sim. Não. Em matérias, enfim, reportagem, Ministério Público falando as coisas. Como é que isso aqui não gerava uma certa insatisfação da população, pelo menos, né? Por quê? Porque não se fazia, eu penso aqui agora, né, em retrospectiva, não se fazia talvez o furacão midiático necessário, né? Total. Não se pressionavam esses caras aqui. E meio que ele recém tinha entrado no poder, meio que queriam, então ficava aquela coisa do tipo, estão querendo... o primeiro presidente do povo. Exato, estão querendo derrubar o cara, agora que o povo tá no poder. Bando de jornalista aí, exatamente, né? Exatamente. Entendeu? Acho que todos os casos que a gente analisou aqui no programa, todos têm uma certa corrupção aqui e ali, né, do PT. Uma certa não, né? Tem corrupção. Sim, até sem envolvimento com o caso que eu tô narrando em si, né? Sim. Como esse que pode ter, por exemplo, né? Mas sempre tem. Sempre. E aí? E aí? Demorou quantos anos? 4 mandatos, 2 do Lula e 2 da Dilma pra acontecer alguma coisa. Não, e pegaram ele num troço, abre aspas, mínimo do mínimo, né? Um triplex. Sim, muito bem lembrado. Um triplex, sei lá, que valia alguns milhões, né? Sim. E os 42 bilhões da Petrobras, sei lá, entendeu? Exatamente. É revoltante. Mas as teorias não acabam por aqui. Lula, né, era um dos caras que obviamente se beneficiariam das mortes dos 3 ex-diretores da Bancop, mas não seria só ele que se beneficiaria. Também temos outro suspeito aqui, que poderia ter arranjado a morte dos 3. Ainda de acordo com o depoimento de Hélio Malheiro, João Vacari Neto fez de tudo para que a família não soubesse das minúcias do acidente. Foi ele quem assumiu a presidência da cooperativa com a morte de Luiz Malheiro. E segundo fontes internas da cooperativa, teria até comemorado o acidente com um brinde de champanhe na sede do Sindicato dos Bancários. Ele era o tesoureiro do PT na época, né? Então, de certo, ligaram para ele, né? Era um cara importante do partido.
E ele tinha alguma relação com a Bancop, porque ele veio a ser o presidente da Bancop depois que o Luiz Sim. Malheiro morreu, né? Então, segundo aqui, né, depoimentos, fontes internas, de que houve um brinde, né? Então, né? Ah, mas talvez foi um brinde porque ele ia assumir o cargo, e não porque o cara morreu. Não sei. Em um dos casos analisados, uma empresa de nome Mirante Mizu Artefatos teria atendido a um único cliente, a Bancop, a qual fornecia blocos de concreto. Apenas nos 3 primeiros meses de funcionamento, a empresa recebeu a quantia de R$900 mil. Entre os dirigentes da Mirante Mizu, incluem-se 4 dirigentes da Bancop, incluindo o então presidente da cooperativa, Luiz Malheiro, que autorizava os depósitos na conta da empresa e tinha conta na mesma agência que a cooperativa. Entre as movimentações suspeitas estão os R$430 mil de doações ao PT, R$162 mil em compra de apartamentos da própria Bancop, R$153 mil em divisão de lucros e R$27 mil injetados em uma ONG do próprio Luiz Malheiro. Então, eles fizeram essa empresa aqui, né, de fachada, a Mirante, essa? Sim. E começaram a, obviamente, né, roubar da empresa, né? Fizeram aqueles pagamentos fictícios, né, nota superfaturada, aquela coisa. E esses valores aqui foram todos, né, desviados, então, aí veio quase R$500 mil de reais para doações do PT. Lembrando que 430 mil reais em 2004... Porra, grana pra c****. Era muito, né? Muita grana. Isso tudo, enfim, foi descoberto, né? Se isso foi descoberto e já era sabido, então, né, antes da morte dos caras, o Luiz Malheiro, e junto com os diretores da Bancop, podiam ser um elo fraco da quadrilha, saca? Então, o João Vacari Neto, como tesoureiro do PT, sabendo das finanças, como é que funcionavam os esquemas de corrupção, esse cara foi preso, tá? Sim. Tá. Acho que ele tá preso ainda. Espero, né? Que é pouco provável no Brasil. Pois é. Ele sabia, então, que o Luiz Malheiro estava envolvido nesses esquemas, que os caras estavam, enfim, fazendo esse monte de movimentação financeira que estava sendo descoberta. E, cara, quem sabe a gente não elimina esse cara para seguir aqui, né? Sim. Como a gente falou antes, era início do mandato, tinha que consolidar os esquemas e tal. E qualquer elo fraco, assim como o Celso Daniel foi, assim como o Toninho do PT foi, assim como outros foram, o Luiz Malheiro e os outros dois podem ter sido também. Numa dessas, os caras meio porra louca, ameaçando direto, querendo jogar mais no no ventilador. Mas a gente não sabe o teor das ameaças, Exato. Né, que eles fizeram. Então o Lula pode ter recebido as ameaças lá, naquele encontro deles, Sim. ligado pro João Vacari, é o seguinte, aconteceu isso e tal. Daí o João Vacari pode falar, então melhor matar eles, ou, né, pode ter falado alguma coisa nesse sentido. Pode ter dito, dar uma conversada, tentar acalmar os caras, e aí o cara resolveu acalmada eterno. Então, entendeu? Por isso que pode ser acontecido o Lula ou o João Vacari, talvez, né? Eu acho não vai mais saber, provável. Né? Nunca vamos saber, mas eu acho mais provável ser o João Vacari, se não for simplesmente um acidente. Porque o presidente deve ter ligado, imagina, tu presidente do Brasil, tu vai dar uma ligada pra reclamar, tipo, a gente tem que dar uma acalmada nesse cara aí, como é que o cara vai vir aqui me cobrar, tava numa feira. E aí nisso o cara achou a melhor maneira de... Sim. Sabe, eu não vou perder tempo conversando, eu vou dar outro jeito. Exato. Pode ter sido. Pode ter sido isso. O Lula pode ter dito, cara, acalma eles. E o cara, não, beleza, pode deixar. Mas tem alguns pontos de que, tipo, o cara teria que saber por onde a estrada que os caras estavam indo embora, talvez pudesse ser só aquela, ele teria que ter um cara com um caminhão naquela estrada pra daí... O caminhão eu acredito que não, porque eram feirantes, né, segundo a polícia. Pois então, e a polícia era da região, então é difícil que o PT tenha chegado na polícia local, né? Acho que o acidente de carro, aquele que a gente comentou, acho que é o mais válido, mas igual é uma coisa distante. Tem que ser muito... As evidências não são tão fortes assim, né, a ponto para sustentar um assassinato desses. Né? É difícil. Então, mais um episódio de corrupção do PT e mais uma morte, talvez, envolvida com esses esquemas. O que tu acha, Bruno? Eu acho que
é mais complicado, né, na verdade, porque por mais que fossem ali, pelo que a gente viu na história, pessoas que pudessem prejudicar num curto prazo, talvez, com ameaça, tipo, foram cobrar o dinheiro que já deram pro partido, teria que ter muita coisa encaixada para ser um assassinato, entende? Sim. Tipo, As circunstâncias não favorecem muito a teoria. Fosse um cara, putz, foi encontrado morto, aí já podemos até, mas tipo, só acidente de carro. Sim. Se o cara fosse sequestrado. Sabe? Tipo, coisa, exato. Agora... Acidente de carro é difícil. A gente pode dizer que os caras tiveram muita sorte, então, com a morte dos 3. Talvez. Foi uma morte que veio a calhar. Porque esse João Vacari aí, enfim, ele foi ser presidente da Bancop, foi, enfim, depois altamente envolvido nos esquemas da Petrobras, do Petrolão, etc. O brinde que ele fez pode ter sido para comemorar justamente essa sorte, Pode, né? exatamente. Porque eu não imagino alguém comemorando a morte que mandou matar, entendeu? Não, acho que não. Mandei também. matar, vou comemorar. Não. Acho que não. Uma coisa que tu... Acho que deu a casualidade, a sorte. E isso aí tirou dele um possível peso que ele teria que ter no futuro. Exato. Ou uma possível delação. Exatamente. Mas, cara, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu nas mortes dos 3 ex-executivos da Bancop. Então, pessoal, o que vocês acharam desse caso aí? Acham que o Lula pode ter mandado matar os 3, o João Vacari? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio e também deem sugestões para casos pra gente investigar. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e você que é membro da Brasil Paralelo, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro dos próximos lançamentos. E na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Foi? Quer fazer de novo? Bombou? Eu, meu. Viu? Falei. Pessoal, espero que tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a Brasil Paralelo vai fazer uma estreia no... Uma nova estreia. Vai estrear sua nova série. Não estava lendo. Pessoal, espero que tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a Brasil Paralelo vai estrear sua nova série original no dia 25 de outubro. A 7ª Arte vai mostrar a influência e o impacto do cinema nos últimos 100 anos. Vocês também poderão assistir pela primeira vez no Brasil como a atual geração de filmes vem alterando a forma que enxergamos o mundo, como símbolos e tradições foram alterados através de narrativas ideológicas. Para acessar a nova série de forma 100% gratuita, clique no link deste vídeo e faça sua inscrição. Devido ao lançamento do dia 25, a programação diária da Brasil Paralelo vai dar uma pausa e volta no dia 1º de novembro. Contamos com a sua participação.